A civilização egípcia, sua formação e declínio. A evolução desta magnífica civilização teve como fator primordial as cheias no vale do rio Nilo, onde estas foram controladas pelos egípcios e utilizadas para cultivo e irrigação da agricultura, tornando possível o estabelecimento definitivo de populações outrora nômades. Além dos benefícios trazidos pela fertilização do solo, propiciada pelas enchentes do Nilo, temos a contribuição no desenvolvimento de um sistema de escrita, conhecido como hieróglifos, que eram símbolos feitos em tábuas de argila e posteriormente cozidas, ou também em folhas de papiro, o que facilitou os registros nas mais diferentes áreas, desde as colheitas de alimentos, como trigo e cevada, até os impostos cobrados do povo, e inclusive na facilidade em controlar melhor as atividades comerciais com os povos vizinhos, onde esta tarefa era exercida por burocratas conhecidos como escribas e também por administradores, sem falar na classe sacerdotal, sendo que todos eles estavam sob o comando do faraó. O desenvolvimento deste povo incluiu ainda uma imensa colaboração na arquitetura, com a construção de diversos monumentos, como pirâmides, no Planalto de Gizé, sendo as mais famosas as dos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, cujas técnicas de construção é um mistério ainda nos dias atuais. Temos também esfinges e a construção de toda uma necrópole, conhecida como Vale dos Reis, e onde foi encontrado por arqueólogos, no início do século XX, o túmulo de um dos mais conhecidos, Tutancâmon. Podemos adicionar ainda a construção de inúmeros templos, entre eles o de Abu Simbel, construído possivelmente durante a 19ª dinastia e esculpido em rocha maciça, e o templo de Karnak, próximo da antiga capital, Tebas, hoje Luxor, evidenciando-se assim a religiosidade dos antigos egípcios, cujo panteão era formado de uma infinidade de deuses, tais como Ísis, deusa mãe e também esposa de Osíris, que após ser morto por seu irmão Sete, renasceu e tornou-se o deus do julgamento no pós-vida, sendo pai do deus Horus. Os egípcios foram um dos povos pioneiros na formação do que conhecemos como civilização, dividindo-se sua história político-administrativa em dois grandes blocos, sendo o primeiro conhecido como período pré-dinástico, remontando a aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, sendo anterior a um controle central, compreendendo desde os primeiros assentamentos até a unificação do Alto e Baixo Egito, onde este primeiro englobava a região mais ao sul, enquanto que o segundo referia-se ao delta do Nilo. E segundo os estudiosos, o responsável por esta unificação foi aquele que é considerado fundador da primeira dinastia, o faraó Narmer, senhor das duas terras, cujo poder era representado pela coroa dupla, fazendo alusão aos dois reinos, agora unificados, por volta do ano 3100 a.C. O segundo grande bloco da história egípcia poderia ser subdividido em três períodos distintos, sendo eles o Antigo Império, que vai de aproximadamente 3100 a 2423 a.C., onde se consolidou a formação de toda uma administração central encabeçada pela figura do faraó, porém assistida por um exército de funcionários, administradores e até escravos, para gerir os nomos, que eram espécies de províncias. Em seguida vem o Médio Império, que vai de aproximadamente 2160 a 1730 a.C., onde, logo após o fortalecimento das instituições político-administrativas e também militares, devido a um forte crescimento econômico advindo das intensas atividades comerciais, o Antigo Egito experimentou uma grande expansão territorial, anexando várias regiões circunvizinhas, entre elas o Reino da Núbia, extremamente rico em ouro. Mas este período também marcou as invasões do Egito
pelos Hicsos, povo de origem asiática, dominando parte do seu território e estabelecendo sua capital na cidade de Ávares, e cuja permanência em solo egípcio se estendeu por até 170 anos. Enfim, temos o terceiro período, chamado de Novo Império, que vai de aproximadamente 1500 a 1085 a.C., onde neste ciclo vemos um claro aumento no expansionismo territorial, principalmente após sofrerem por mais de um século com a dominação dos Hicsos, pois estes últimos eram mais avançados militarmente do que os egípcios, usando, por exemplo, armas de bronze e cavalos, trazendo aos egípcios um grande aprendizado, aperfeiçoando suas técnicas militares e consequente alargamento das suas fronteiras, desde o atual Sudão até as margens do Eufrates. Após esta Era de Ouro, que abrange um período aproximadamente de 3100 a 1085 a.C., começou uma lenta e gradativa fase de declínio do seu poderio, tendo o seu outrora e grandioso império reduzido drasticamente de tamanho, sendo invadido por levas de diferentes povos, entre eles os núbios, que inclusive iniciaram uma dinastia chamada de Núbia, seguidas de assírios, persas, macedônios, liderados por Alexandre Magno, e finalmente pelos romanos, ao depor Cleópatra e anexar seu território aos seus domínios, reduzindo o Egito a uma posição de mera província.